Há pessoas que nos inspiram, há aquelas que nos divertem e há outras que são muito boas naquilo que fazem. Aquelas que conseguem as três são convidados no À Conversa Com. Então, muito bem-vindos ao À Conversa Com, o único podcast que tem vários erros gramaticais no seu título, só para terem a certeza que foi propositado. E hoje estamos a conversar, vamos conversar com o Carlos Sá. Olá, Carlos, tudo bem? Bem disposto? Olá, Viva. O Carlos é quando estive a desenhar esta ideia de podcasts, o Carlos Sá foi uma das primeiras pessoas que eu escrevi lá no papel como potencial convidado, porque apesar de nós já nos cruzamos num ou noutro evento, já tivemos fisicamente à frente um do outro num ou noutro evento, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar, sendo que o Carlos é uma daquelas pessoas que eu, acompanhando à distância o seu percurso principalmente atlético, sempre foi uma inspiração para mim, pela sua capacidade de superação e basicamente pelos seus resultados, pela sua performance. E portanto hoje vamos conversar, tenho finalmente a oportunidade de conversarmos aqui um bocadinho e vamos explorar estes e outros temas e portanto perceber um bocadinho como é que tem sido a vida do Carlos. Eu vou, obviamente, para quem não conhece o Carlos Sá, é porque não gosta mesmo de atletismo nem de desporto. Se gostasse, né, conheceria com certeza quem é o Carlos Sá. O Carlos Sá é o Carlos Lopes da ultramaratona. É óbvio, o atleta com mais sucesso nesta modalidade, que é a ultramaratona. Para algumas pessoas a maratona só em si já é assustador. O Carlos achou que 42 km é para fraquinhos e portanto só para cima disso é que começa a correr. Até aos 42 km ele vai aquecer e depois sim é que começamos a fazer as coisas. E, portanto, além disso ele tem muitas outras atividades, principalmente ligadas à vertente da organização de eventos desportivos e de trails e deste contacto com a natureza que ele vai ter a oportunidade também de nos explicar. Mas para já gostava, Carlos, que nos falasse um bocadinho de como é que foi o teu percurso, como é que iniciaste isso, como é que chegaste aqui às outras maratonas. Olha, isso foi um longo caminho, que iniciou quando eu era criança, a correr. Estávamos na época dourada do atletismo, com os feitos do Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernando Mamed, entre tantos outros. E nós crianças revíamos nesses grandes campeões basicamente eles puseram Portugal a correr, e onde havia uma festa, um santo padroeiro, em qualquer uma destas freguesias havia também uma corrida associada de atletismo. Foi aí que eu iniciei, que ganhei aí o bichinho pela corrida. Depois, mais tarde, aquela altura em que ou somos realmente profissionais e dedicamos o tempo inteiro à corrida, ou achamos que devemos dedicar a outras coisas, porque nós, para nos dedicarmos a 100% ao desporto, temos que dedicar muita coisa, e o meu grupo de amigos ia para a discoteca, ia para os copos, e eu tinha provas ao treino, e tinha que abdicar disso. Por outro lado, já trabalhava, comecei a trabalhar com cerca de 13 anos, e pronto, eram muitos sacrifícios. Tentei nessa altura então recuperar a juventude que perdi. Desculpa só interromper-te, isto para quem nos está a ver, dedicar completamente ao atletismo é depois de trabalhar, porque não dá para viver, não é? Na maior parte das pessoas não dá para viver da sua atividade profissional de atletismo. Portanto, além de ser atleta, depois tem que ir trabalhar, não é? Sim, infelizmente nós em Portugal não há cultura desportiva para além de futebol, e mesmo os atletas olímpicos, portanto, os apoios que têm ficam muito aquém de outros países. Portanto, temos aqui um percurso ainda grande a percorrer, pronto, mas é aí que se lança aqui o bichinho. Depois houve uma parte aí, uma fase da minha vida entre os 19 e até casar, até nascer o meu filho, volta dos 26, 27 anos, em que parei completamente, tornei-me uma pessoa sedentária, com excesso de peso. Mas o espetacular disto é quando nós provamos algo que gostamos, o bichinho fica lá e é muito mais fácil nós retomarmos. Portanto, por isso é que eu digo que quando o governo investe muito pouco em desporto, e quando a grande parte do desporto escolar é feito dentro da sala de aula, isto diz muito daquilo que nós estamos a dar às nossas crianças. E criar para o futuro, não é?
E a criar para o futuro, exatamente. Portanto, qualquer uma destas crianças que se tivesse uma vida, um desporto escolar bastante ativo e pudesse ter de facto a oportunidade de experimentar um leque muito grande de modalidades e tentar perceber qual era aquele que se identificava mais e gostava, acredito que num futuro poderia, pronto, tentar, mesmo que tal como eu, em alguma dessas fases da vida deles, abandonar essa prática esportiva, essas boas memórias, levam-nos para que voltemos e para que até sejamos exemplos para depois os nossos filhos, e não cometemos os erros que nós próprios cometemos no passado. Foi o teu filho que teve aí esse impacto de motivação, quando ele, ou seja, disseste que desde que casaste até ele nascer, que ficaste mais sedentario, e depois quando ele nasceu, foi o facto dele nascer que te deu aquele ímpeto de, eu tenho que ser um exemplo para ele, tenho que fazer aqui alguma coisa? Foi sem dúvida, dei por mim nos últimos anos a fumar das massas de tabaco e foi mesmo ele a apanhar as políticas do pai e a tentar imitar e meter à boca, foi aí que meteu a ficha, como costuma dizer, e é esta mensagem que eu quero passar ao meu filho e larguei. Começo nas caminhadas, no BTT, perder peso, e depois mais tarde há um outro grande atleta português que é o João Garcia. Tem aquela infelicidade no Ibereste, e torna-se muito na ordem do dia, nos telejornais, e entramos pela casa de dentro, a história de superação incrível que ele teve. E por sorte ou por coincidência ele vem dar um curso de alpinismo à minha cidade, a Barcelos. Eu inscrevi-me logo e comecei também a acompanhar o percurso dele e a fazer as atividades que ele ia lançando. E estas coisas acontecem quando nós dedicamos a 1000%, com muita paixão, evoluem muito rápido, e todo aquele histórico que eu tinha da corrida em criança. E há aqui um tema bastante importante, que é: ninguém sabia o que era trail, ou que poderia o atletismo evoluir para uma modalidade de corrida em natureza, mas eu já em criança, para participar nessas provas populares ou até mesmo de pista, eu treinava, como vivo numa aldeia rural chamada Vilar do Monte, rodeada por monte. Os meus treinos eram feitos no meio do monte, portanto eu treinava trail sem saber que dali a 20 ou 30 anos ia existir uma modalidade no meio da natureza. Exatamente. No meio do monte. Portanto, depois essa adaptação acaba por ser muito mais simples do que aquelas pessoas que viveram sempre na cidade e que corriam com a cara levantada, sem olhar para o chão. Portanto, e dava por mim depois mais tarde, quando já era atleta até dedicado a tempo inteiro, depois fazia várias introduções, vários treinos com outros atletas que estavam a iniciar-se na corrida de natureza, no trail, que eram corredores habituais das maratonas e meias maratonas. E eles basicamente tinham muita dificuldade em progredir, porque corriam como corriam no parque, como corriam na rua, né, com a cara levantada, e estão sempre a tropeçar e a cair, e portanto essa adaptação requer bastante treino, e para mim foi uma adaptação muito natural, devido a esse meu passado, e as coisas foram acontecendo. Fui evoluindo, fui ganhando provas cá, e começo a investir nas provas internacionais, provas acima de 100 km, e começo a conseguir lugares cimeiros e a ganhar provas muito, muito prestigiadas por esse mundo fora. Como é que é essa, ou seja, tu quando começas a correr e começas a fazer esses trails, há trails de muitas distâncias diferentes também, não é? Sim. E obviamente para ti se calhar era uma coisa que estás muito habituada, e eu corri algumas maratonas e muito menos trails. Mas lembro-me da primeira vez que fiz um trail, fui com um amigo meu que disse: anda a fazer, aquilo é porreiro, ali nas terras de Sicó, aquilo é uma coisa tranquila. E eu tinha feito a maratona há pouco tempo, eram 42 km, e aquele trail era de 30 km. Eu disse: 30 km faz perfeitamente. Nunca me senti tão derriado como numa corrida como nesse trail. Aquilo não tem nada a ver, é outro campeonato completamente diferente. Aquilo nem devia ser o mesmo desporto, de tão diferente que aquilo é. Mas como é que tu passas de, ok, vamos fazer uns trails, para de repente dizer assim, vou correr 100 km? É que
42, não é? E tal, é uma coisa. 100 quilómetros é muita fruta, são muitas horas a correr. Como é que foi esse processo para chegares até essas provas? Foi cumulativo? Como é que foi o teu processo para começares a aventurar-te nessas provas? Sim, há aqui uma altura lançam uma ultra aqui na Peneda Gerês, no caminho da Geira, tinha 47 km, salvo erro. Certo. A distância acima da maratona dos 42 é considerada uma ultra, portanto será uma ultra pequena. Exatamente. Acabo por iniciar o meu processo aqui nas ultras nesse evento. Era a primeira edição e acabei praticamente ao sprint com o primeiro, percebi logo que tinha qualidades para acabar 47 km no monte ao sprint deve ser espetacular. Acontece com bastante frequência, portanto os atletas vão-se ali a medir esforços e depois é de facto na reta final que muitas das vezes tentamos dar tudo. Depois já havia uma outra prova que era a Freita com 65 km. Já tive algum respeito, mesmo nesse ano não quis dar esse passo, portanto deixei para um ano seguinte. Fui ganhando mais experiência aqui na distância da maratona, dos 50 km, ganhar essa maturidade e as coisas foram acontecendo, fui subindo, fui ganhando a experiência, porque a partir de uma determinada distância, falavas dos 30 km de Sicó, eu corri lá várias vezes, venci, e nós temos que, fala-se muito do muro da maratona, né, que é certo. Nós acima disso, nós até aí nós temos reserva, mesmo que tu não consigas comer, que não estejas muito preocupado em gerir energia, tens reserva para ter um bom desempenho durante 2, 3, 4 horas até. Acima disso já não é só correr, portanto é saber fazer essa gestão do esforço, saber quantas calorias mais ou menos estás a gastar por hora, em detrimento também das condições climatéricas, se está muito calor, se está muito frio, se estás a perder muitos sais, se não estás, fazer todo este aporte, esta reposição, quer alimentar, quer de líquidos, é tão ou mais importante do que o treino que tu fazes físico para estares a 100% nesse mesmo dia. E só se consegue com muita experiência. Eu dei por mim a fazer o caminho de Santiago, por exemplo, de Barcelos a Santiago, como um treino, como um objetivo, para treinar a alimentação para depois para provas de 100 milhas de 24 e 30 horas e muito mais. Certo. Portanto, isto é preciso muito tempo, é preciso cair, muitas vezes, morrer, ressuscitar, como eu costumo dizer, ir aprendendo, ir afinando, depois o nosso corpo não reage todas as vezes da mesma forma, é uma aprendizagem que se vai fazendo ao longo da vida e é assim que se... Tu conseguiste... muito respeito pelas distâncias e por estes desafios. Tu há pouco estavas a falar que, de facto, os nossos atletas olímpicos, mesmo os atletas olímpicos, têm um nível de apoio completamente diferente daquilo que são atletas olímpicos noutros países. E obviamente as modalidades amadoras, na maior parte das vezes são mesmo amadoras, mesmo para aqueles que jogam nas primeiras divisões dessas modalidades, são na maior parte das vezes amadoras também. Tirando lá está o caso do futebol e associadas de futsal e etc, essas coisas. Tu sentes que na ultramaratona há uma distância tão grande de Portugal para os outros países? Ou seja, os Kylians desta vida têm acesso a muito mais aparelhos, ou seja, esta coisa que estás a dizer de eu vou tendo a experiência de quanto é que estou a gastar, de quanto é que tenho que ingerir, isso é... Os outros nos outros países têm acesso a mais aparelhos, a mais sistemas, ou aí estamos um bocadinho mais nivelados nesse desporto? Eu acho que estamos mais nivelados, embora haja uma cultura de montanha muito maior lá fora, quando digo lá fora, Espanha, França, Itália, ali fora, do que em Portugal, mas não há aquelas disparidades tão grandes como há em outras modalidades, porque isto é um desporto muito individualista e que se pode praticar, e eu acabo por fazer top 5 e top 4 no TMB, por exemplo. Sim. A lutar contra Kylians, como estavas a falar, e a treinar em Barcelos, e volta e meia a fazer um treino longo na Serra d'Arga ou no Gerês. Não é preciso estar nos Alpes a viver como eles estão para nós nos prepararmos. Eu venço no Val da Morte a Badwater,
a treinar em Barcelos e a correr por semana metade, uma média de 200 km semanais, metade daquilo que os meus colegas americanos têm como filosofia correr 300 e muitos, quase 400 km semanais para conseguirem vencer. Portanto, aqui na ultramaratona, como eu te disse há pouco, há muito que evoluir ainda, portanto, no atletismo tradicional e mesmo até na distância da maratona está tudo muito explorado, já se faz esta modalidade há muitos anos, há dezenas de anos, portanto já está, há uma grande amostra de atletas mundiais que já foi tudo espremido, digamos, portanto já há aqui uma regra comum a quase todos eles. Aqui no trail, estamos a falar de 15, 20 anos em que as coisas têm evoluído muito rápido e eu acho que os próximos 10, 15 anos vão ser completamente distintos daquilo que foi o meu tempo e que foram estes últimos 15 anos. Nós portugueses temos esta facilidade de nos adaptarmos muito facilmente a estes condicionalismos e somos um povo muito resiliente e não só eu como outros atletas conseguiram grandes resultados internacionais. Eu acredito, temos aqui uma série de rapazes novos, acredito que vão dar continuidade a esse trabalho que foi feito por nós e vamos continuar a ter pódios nessas provas internacionais que nos dão bastante prestígio e ajudam que esta modalidade continue a crescer cá em Portugal também. A comunidade é forte, ou seja, há mais cooperação do que competição entre os atletas portugueses, treinam juntos, partilham informações, há esse sentido de comunidade? Sim, é uma família e eu diria que a competir assim muito aficadamente uma centena de atletas, pouco mais, e o bem que tem este desporto é que é muito lazer, não é? Muito descobrir, muito natureza, muito turismo. É um desporto que é diferenciador de muitos outros, não é? Em que se calhar o foco principal é a competição. Aqui o trail não, é levar-te a locais que de outra forma seria muito difícil de tu os conheceres, não é? E muito se sabe no turismo do interior, descobrir estas regiões fantásticas, isto põe muita gente a correr e a caminhar e a percorrer este país todo que tem muito para dar. Há depois aqui uma vertente competitiva, como aqueles que querem sempre cada vez mais resultados, como foi o meu caso, e aí há uma competição muito ferrenha e pronto, mas também não há assim um leque muito grande de atletas que se dedicam, diria, diariamente com esse foco para que consigam lá chegar, porque isto exige também muitos sacrifícios, como eu acabei de dizer há pouco. Certo. Tu quando começaste a treinar a sério para estas provas de facto mais longas, não é? Estavas a dizer que treinavas cerca de 200 km por semana, isso é uma quantidade de tempo dedicado aos treinos muito grande. Tu na altura ainda trabalhavas, já estavas dedicado só a isto ou tinhas o teu trabalho, porque imagino que esse período de treino, ou seja, se for 30 km por dia, mais ou menos, não é? À volta de 30, 40 km por dia, estamos sempre a falar acima das 2 horas de treino, de certeza, não é? Muito. Mais trabalho, mais tempo para a família, mais eventualmente dormir e comer, não é? Sim, houve uma parte até 2011, 12, em que trabalhava, tipo vários trabalhos, depois o último foi em trabalhos verticais, aproveitava às vezes ia de bicicleta, já fazia o treino logo na manhã e tarde, depois estava com corrida, e depois há uma altura em que, quando consigo vencer provas lá fora, em Espanha, França, 100 km, 100 milhas e mesmo no Zé de Sara conseguir resultados no top 10. Certo. Há aqui uma viragem em que a Berg Outdoor, que é do grupo Sonai, estava nas Sport Zones antigamente, dedica-se a fazer produto com valor acrescentado e precisava de um embaixador e escolheu-me a mim. Essa foi a grande viragem, portanto depois a partir daí começo a ter muito mais tempo para treinar e recuperar dessa carga, não é?
continuava a colaborar com a Bergia para os escritórios, desenvolver produto, testar produtos, Certo, mas havia ali uma flexibilidade de horários que não tinha até aí, não é? certo. E pronto, depois essa parceria continua até 2017, 2018, aparece também outras empresas, como a Alzia Energia, como a CUF, também se associou a mim, entre muitas outras, Certo. Pronto, e as coisas foram evoluindo. Isto foi algo que estas marcas acabam por substituir um bocado o Estado, e eu às vezes revolta-me um pouco. Isso acontece hoje mesmo nos eventos em que eu organizo. Alguém que me quer apoiar os meus eventos, para além de não ter nenhum incentivo do Estado, o Estado ainda nos vai cobrar 23% de IVA desse apoio que eles estão a dar. Certo. Quer essas empresas, quer que apoiam atletas individuais, que era o meu caso, que era patrocínios a eventos. Portanto, havia de haver aqui um incentivo em que eles pudessem majorar, portanto, parte desse investimento no desporto, que é retirar as pessoas do nosso sistema de saúde, e dar melhor qualidade de vida às pessoas, portanto, e estão a fazer aqui um bocadinho o papel que devia de haver. O contrário, não é? Exatamente, sim. E sim, são essas empresas que estão a fazer. Tu sentes que essas... outra coisa que eu acho ridículo, eu também gostava de deixar aqui, porque é que tu, ao ires a um ginásio ou participares numa atividade desportiva, porque é que és diferenciado em relação, por exemplo, à cultura, não é? A cultura paga 6% de IVA, nós temos que pagar 23%. Graças a 23%, certo. Não faz sentido, portanto, não tem nada contra a cultura e gosto Pelo contrário, muito. Exatamente, devia ser 6% para toda a gente. Aliás, já para não dizer que não devia haver IVA, mas pelo menos 6%. Né? Esta diferenciação, às vezes, não percebo muito bem. E tu achas que as marcas, ou seja, da tua experiência, e tu tens muitos desse tipo de eventos, foste atleta patrocinado, tens eventos em que as empresas patrocinam, tu achas que as marcas conseguem, ou seja, a minha pergunta é assim, elas fazem isso por amor à camisola, ou seja, porque gostam do desporto, ou achas que elas têm algum retorno do investimento que fazem, no sentido de... Quase nada. O retorno que tem, porque a nossa comunicação social, tanto dedica-se muito, grande parte do seu tempo ao futebol, como estávamos a falar, e provavelmente porque os portugueses consomem muito mais futebol que as outras modalidades. E depois, aquilo que de facto essas marcas investem nestes atletas é mesmo, se calhar, algum CEO dessas empresas que se identifica com a modalidade, ou com a personalidade desse atleta, e quase todos os apoios que eu tenho e já tive deve-se muito a esta gratidão que estas pessoas reviram no projeto, no esforço que nós fazemos e nos querem ajudar. Portanto, não é pelo retorno que eles vão ter, enquanto evento desportivo, como os resultados que um atleta possa ter. Eu dei por mim muitas das vezes em que a Alzia Energia, por exemplo, e a Berg Outdoor, que me patrocinava todo o ano de atividades, depois eu ia para as entrevistas e as televisões pediam-me para eu tapar, ou para mudar a camisola para tapar os logos que estava a passar por publicidade. Isto não faz muito sentido, mas pronto, é a lei da vida. Neste momento ainda é. Carlos, tu sentiste quando começaste de facto a ser um atleta patrocinado e tiveste a oportunidade de ter esta flexibilidade de horários e mais tempo de descanso e um tempo de recuperação diferente, sentes que isso, imagino que isso tenha melhorado bastante a tua vida familiar, não é? Sim, obviamente. Quanto mais não seja, passaste a estar mais tempo em casa e com o teu filho, etc. Portanto, só por aí acho que já deveria ter valido a pena. Mas sentiste também que teve uma melhoria na tua performance ou não afetou muito os resultados que tu tinhas? Em parte sim, em parte afeta, sem dúvida. Assim, tu consegues ter 1, 2, 3 anos de sacrifícios incríveis e até com aquela adrenalina toda consegues até se calhar conseguir os mesmos resultados, agora não consegues prolongar isso muito mais tempo, portanto
Um atleta a pôr-se a pé às 5 da manhã para ir treinar, para depois às 8 ir trabalhar e depois chega a casa e é a mulher ou o filho que ainda está a fazer o jantar, como acontecia comigo, para depois eu ir fazer mais 2 horas de treino. Isso viu-se, por exemplo, na Vanessa, não é? Que acabou por entrar lá subiu, não é? Certo, no meltdown. Todo aquele sacrifício, questionou-se se valeria a pena, se não valia a pena, e ficámos muito mais frágeis. Quando nós temos esse apoio, temos esse suporte, temos mais tempo para recuperar, e temos uma outra coisa, que é aquilo que eu estava a falar, que era a gratidão desses apoios, dessas empresas que nos dão. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade extra para com essas empresas que nos estão a apoiar. Portanto, é uma motivação para nós, nós não podemos falhar, nós não podemos falhar ao treino, temos aqui alguém que nos está aqui a investir em nós. E é muito mais fácil nós, quando não temos isso, arranjarmos uma desculpa para estou farto disto e se calhar não vou conseguir e não vou ganhar e ninguém me apoia, não sei o quê, e desmotivares e não te dedicas a 1000%, como se queres ter resultados de excelência tens que exigir todos os dias essa dedicação e esse esforço. Esta questão da parte mental do desporto é muito importante em todos os desportos. Imagino que num desporto, ou seja, não só a saúde mental é importante em todos os desportos, e nós vimos isso não só no caso da Vanessa Fernandes, mas a própria Simone Biles, não é? O próprio Michael Phelps, o Ian Thorpe, tantos e tantos atletas que no final ou a meio do seu percurso, não é, dizem, isto é sobrevante, eu não posso mais, não é? Portanto tenho aqui muitos problemas em lidar com toda esta pressão, com tudo isto que envolve, mas não só na parte da saúde mental, e este desporto em si tem uma componente de resiliência mental, de fortaleza mental, que outros desportos em que não temos que estar 30 horas a correr, não é? Não tem, não é? Portanto, no TMB vocês têm que levar uma mochilinha para dormir no meio da prova, não é? Que é uma coisa que provavelmente para muitas pessoas deve ser maluquice, não é? Que é, eu vou levar um saco de cama para dormir no meio da neve. Os que vão para terminar, porque os que vão para ganhar quase mal podem... Certo, exatamente, sim, estou a falar. Não, mas é, de facto, só alguém mesmo muito, muito forte psicologicamente e lutar contra essas adversidades todas, e é aí que se define depois aqueles que chegam em primeiro, ou os que acabam a prova, ou aqueles que desistem. É preciso uma força muito, muito forte mental, e é preciso querer mesmo muito fazer aquilo, porque vão-nos aparecer tantos percalços pelo caminho, portanto vamos, como eu estava a dizer há pouco, vamos morrer e ressuscitar tantas vezes pelo caminho, que é muito fácil nós estamos fartos disto e hoje não me está a correr bem o dia, já nunca mais lá consigo chegar, só que conseguis quebrar aquele momento, conseguis aguentar, mas mais um bocado e ver se isto passa e se começa a desenvolver, se começa a animar. Eu tenho uma história curiosa em que a treinar, fiz uma prova de triatlo com um colega 15 dias antes de uma das participações no Val da Morte, no Badwater. Faço aqui um estiramento da coxa, faço aqui uma micro-retura e vou para lá defender o título da Badwater com uma retura na coxa, e já estava tudo pago, o carro, as estadias, os voos, a equipa toda. Decidi participar e tentar ver até onde é que ia, e se não desse para acabar desistia. Mas aquela pressão positiva da equipa de apoio a puxar por nós e não consegui desistir, e acabei por ficar até em terceiro. Agravei, como é natural, essa mesma lesão. Isto é final de julho, estou ali a 5 semanas, mais ou menos, 4, 5 semanas do UTMB, sem fazer qualquer treino, só recuperação, e vou uma semana antes da prova para o UTMB, que também estava inscrito, e nós, quando somos, lá está, patrocinados e temos nossos apoios, é muito importante também estar na lista de favoritos, que sai todas aquelas notícias. Claro. E estar na linha de partida. Depois, no fim, fala-se de quem fica em primeiro, segundo e terceiro. Certo. Mas toda a comunicação pré-prova é importante. Nós, atletas profissionais, estarmos ali na grelha de partida e dar essa visibilidade também às marcas que nos apoiam.
Eu decidi com um outro atleta português, se calhar vou fazer aqui 20 ou 30 quilómetros e desisto, porque estou completamente sem condições de conseguir fazer isto. E lá fui com ele e fui aguentando, chegou aos 80 quilómetros, disse-lhe a ele para ele continuar aqui a desistir, e naquilo deu-me assim não, vou tentar mais uma subida, mais um bocado. E lá tentei mais aquela subida, e começo cada vez aquela memória do treino que tinha para há 4 semanas atrás, comecei a buscar as subidas e o esforço que eu estava a fazer. Parece que estava com o treino pleno, estás a ver? Certo. É uma sensação estranha. E nisto colo-me outra vez novamente a esse meu colega, e dali a pouco ele começa ele a morrer, ele já não conseguia comer, já não conseguia beber, o Nuno Silva, e nos últimos 40 e tal quilómetros eu estava como se estivesse a começar a prova, começo a puxar por ele não consegue vir comigo, e eu começo de gás a passar atletas, e acabo a prova em 8º, e ali com mais 2 atletas a minutos à minha frente, a 3 minutos à minha frente, e eu nem sabia que eles lá estavam, porque senão não os conseguia passar. Certo. Conclusão, a tua capacidade de resiliência mental para tu estás ali despreocupado a fazer aquela prova e a determinada altura tu achavas que nem conseguias, mas o teu corpo consegue buscar essas memórias do treino, consegue transformar isso numa energia positiva, espetacular, consegue-te levar a patamares que, mesmo que estivesses na melhor da tua forma, se calhar não as conseguias alcançar. Isso foi uma lição brutal que eu aprendi nessa prova. Carlos, como é que tu treinas isso? Ou seja... Não há treino pessoal, é algo natural e que acontece naquele momento. Portanto, mas como é que tu vais buscar isso? Ou seja, o que é que aconteceu? Nós todos nascemos mais ou menos iguais, não é? Fomos mais altos, outros mais baixos, mais gordos, mas somos todos mais ou menos iguais. Tu consegues reconhecer alguma coisa que tenha acontecido no teu percurso, na tua vida, que te tenha trazido esta fortaleza? Porque às vezes a malta diz assim, eu superei um cancro e a memória dessa superação dá-me força para os desafios que vêm aí. Ou, eu tive uma relação, ou isto. Ou seja, às vezes as pessoas vão buscar esta fortaleza mental e essa resistência de eu consigo e eu sou capaz a alguma coisa que aconteceu no seu passado. Ou seja, tu consegues identificar alguma coisa que te tenha dado isso, ou não é? Porque para a maior parte das pessoas, isso que tu estás a dizer é muito estranho, não é? Aquela coisa do, apetecia-me desistir, mas diz assim, vou continuar, não é? Como é que fazes isso? Eu sempre me reconheci assim, sempre foi assim mesmo desde criança, e é algo intrínseco que está connosco e não se explica. E via sempre, mesmo desde muito cedo, via sempre tudo como um desafio pessoal, não é? Eu dava por mim de casa para o liceu de bicicleta, enquanto os meus colegas iam de autocarro, e eu tentar chegar primeiro para o autocarro, tudo era competição. É algo natural, uns têm, outros não têm. Tinhas alguém que te instigava isso também, ou seja, tinhas algum modelo, algum ídolo, alguém familiar ou fora que tu dissesses, esta pessoa gostava de ser como ela, que te desse assim essa energia? Quando era miúdo, o Carlos Lopes, sem dúvida, mas de resto, depois mais tarde, era mesmo aquela... Por um lado, aquela responsabilidade de querer muito aquilo, e se eu já cheguei aqui, se os outros meus colegas estão um patamar acima, porque é que eu não posso pelo menos tentar? E sabia que também tinha aqui um espaço temporal, porque já começo com 30 e muitos nestas aventuras da ultramaratona, sim, de uma forma mais competitiva. Sabia que tinha aqui um espaço temporal de meia dúzia de anos que tinha que aproveitar, portanto não há um relógio biológico, não há volta a dar. E cada prova, cada desafio era como se fosse o último das minhas vidas, e isso também era uma das coisas que me ajudava muito a que eu desse 1000%. Certo. Então, achas que isto é um desporto para gente nova, ou é preciso algum traquejo e alguma maturidade também a este nível mental para conseguir fazer este desporto? Não é? Ou seja, tu dizes,
Eu tinha ali uma janela temporal, mas se calhar, não é? Eu não sei que idade é que tinham os teus competidores, se eram mais ou menos da mesma idade, se eras mais velho ou mais novo, mas isto parece-me assim à partida que é preciso alguma maturidade para conseguir superar estas dificuldades também quando elas vão aparecendo. É sem dúvida, mas também há gente muito nova, que falavas há pouco do Kylian, que o Kylian com 18 anos provavelmente tinha maturidade física e mesmo emocional, psicológica, de que muitos atletas com 40 e 50 anos, não é? Porque é algo que nasceu na montanha, estava com 5 ou 6 anos a fazer os 1000 quilómetros do Caminho de Santiago, portanto se calhar já tinha naquelas pernas e naquela cabeça a capacidade de sofrimento, resiliência, aquilo que muitos outros atletas depende sempre da experiência pessoal, não é? Exatamente, cada caso é um caso, cada atleta é um atleta e eu acredito muito, se eu não tivesse nascido nesta aldeia Vilar do Monte, se não tivesse começado a trabalhar aos 13 anos, se para além de trabalhar, estudar à noite e ajudar os meus pais no campo, todo aquele espírito de sacrifício que eu fui acumulando em criança, jamais tinha com certeza a mesma disciplina e capacidade de sofrimento depois também aqui no desporto. Se calhar o teu maior, não sei o que é que tu consideras o teu maior feito desportivo, assim olhando de fora, eu diria que era a ganhar a Badwater. Não sei se consideras esse como o maior feito ou não. Qual é que para ti é aquele que mais se destaca de toda a tua carreira? Aquilo que eu costumo destacar mais é mesmo saltar do sofá, começar a mexer, ganhar qualidade de vida e pronto, esse é sem dúvida. Sim, esse primeiro passo é fantástico, não é? Sem esse não haveria nenhum dos outros, não é? Depois, acaba por ser aqui as participações no UTMB, a travessia da Groenlândia, que não foi muito falada, é muito difícil de explicar. E não é um evento competitivo em que salta assim muito para os mídias. A aventura no Aconcagua, subir e descer o Aconcagua, que é a montanha mais alta fora dos Himalaias, e conseguir um tempo na altura recorde. E, sem dúvida, a Badwater é aquela que me traz para todos os telejornais, porque é difícil tu correr 160, 170 e tal quilómetros à volta de Monte Branco, subir e descer montanhas e no fim fazer as 22 horas. E as pessoas pensam a fazer contas. Bem, ele foi lá correr 170 quilómetros de 22 horas, isso dá um pace tipo de 7 quilómetros hora, não sei o quê. Isso é quase a caminhar. É quase a andar. É quase a andar. Portanto, se qualquer pessoa que vai daqui a Fátima também se calhar também fazia. Portanto, as pessoas esquecem-se depois as altimetrias, não é? Portanto, eu ir daqui a Fátima, esses 170 km, é subir e descer a Serra da Estrela quase 12 vezes, e os terrenos acima dos 2000 metros, portanto, toda essa dificuldade, às vezes correndo neve, como dizias há pouco. A Badwater, eu também acabo por vencer aquilo em 2013, nós passámos uma vaga de calor muito grande em Portugal. Estão as televisões todas a comunicar que está prestes a ser batido o recorde de temperatura em 2013, em julho, lá no Vale da Morte, portanto o foco já lá estava, e de repente, naqueles dias, eu corri no segundo ano mais quente de sempre, naqueles dias, 54 graus, acontece a prova, ela teve para ser adiada ou cancelada por causa dessa temperatura extrema. Aliás, no ano a seguir, os Rangers poliram a prova e ela hoje a partida é feita à noite, em vez de ser às 11 da manhã, na altura que o calor começa a apertar. Foi o último ano em que a prova se fez nessas condições. E de repente as pessoas deparam-se com pessoas aqui no Porto, estávamos com 40 e muitos graus, e como é que é possível haver um português a correr 217 km com temperaturas de 54 graus e ainda por cima a fazer aquilo em 24 horas e ganhar, não é? Portanto, as pessoas saíam fora das suas casas, no seu dia-a-dia. Não conseguiam respirar. Davam com aquele bafo e pronto, foi muito mais fácil
passar esta mensagem às pessoas. Certo. E foi de facto um reconhecimento a nível nacional muito grande e que me deu bastante notoriedade e pronto, também ajudou muito é que depois outros novos apoios nos anos a seguir se dedicassem não só a mim, mas também aos meus colegas que estavam aqui a tentar na ultramaratona conseguir apoios para conseguir fazer estas provas, que elas têm um investimento mesmo muito grande. Certo. Como é que foi essa experiência? Ou seja, tu partiste com o objetivo de ganhar a Badwater ou ias participar? Como é que foi esse processo antes da prova? De todo. Eu jamais tinha feito uma distância tão grande tudo em asfalto nunca tinha feito sequer uma maratona de estrada, de asfalto. Todas as outras que tinha feito era de ambiente de natureza, de trail, ou no deserto do Saara. E eu sempre gostei de fazer coisas diferentes e sempre gostei. Tenho aqui vários colegas que se dedicam, ultramaratonistas que se dedicam, ou só se dedicam ao trail, tipo às provas como o UTMB, outros os marroquinos, os atletas mais africanos, há aquelas provas desérticas, de muita logística, areia. Esses atletas vão para o UTMB não têm qualquer desempenho, portanto dificilmente conseguem entrar ali nos 10 primeiros, 20 primeiros. Certo. Depois há uns outros ultramaratonistas de asfalto, que são atletas extraordinários, que depois vão para o trail e vão para as outras competições de vários dias, também não conseguem ter esses mesmos resultados. Certo. Olhava evento a evento, primeiro queria fazer os eventos principais, aqueles que mais notoriedade tinham a nível mundial, queria os fazer todos. E depois queria aprender e testar o meu corpo de forma que, mesmo assim, eu tivesse o melhor resultado possível em cada um destes cenários. E a Badwater entra aí nesse meu esquema de se isto é a prova mais famosa nos Estados Unidos e nas ultramaratonas de estrada, eu também a quero fazer um dia. Mas com o objetivo de concluir, jamais pensei em ganhar. Até que vou para lá com uma semana de antecedência, 4 ou 5 dias do evento, 5, 6 dias do evento, faço o meu primeiro treino de aclimatação lá no Val da Morte. Ao fim de 30, 40 minutos eu estava completamente KO. E eu disse ao meu colega que era na altura funcionário da BEC: Nuno, nós estamos desgraçados, não sei o que é que eu vim cá fazer, mas vale desistir e vamos embora. Portanto, isto mostra bem mesmo o atleta. Eu estava muito bem preparado na altura e que se adapta muito bem a estas diferenças de clima, o impacto que isto tem no nosso organismo. E no dia a seguir voltámos lá, já corri 1 hora sem grande dificuldade e no terceiro dia já estava completamente aclimatado. Sim. Portanto, é muito importante esses dias antes da prova nos diferentes sítios, não é? É impossível fazeres aquela prova sem quer no extremo frio, extremo calor, sem ter este período de pelo menos 3, 4, 5 dias. Isto é o limite mínimo mesmo, portanto até precisávamos se calhar de mais tempo. Certo. E isto quer em termos de alta montanha, aqui a altitude, quer aqui o extremo calor, o extremo frio, portanto esta adaptação é essencial para que se consiga fazer, e muito menos para alguém que quer correr para ganhar, tem mesmo que o fazer. Aliás, eu falava há pouco do Aconcagua na Argentina. Eu investi numa tenda de hipóxia para dormir durante 20 e tal dias em casa, para me adaptar. Já dormia a 6.000 metros de altitude, com a retenção de oxigênio equivalente a 6.000 metros, para depois chegar lá e ter essa melhor adaptação a... É lógico que depois no terreno, para além de faltar o oxigênio, também te falta a pressão atmosférica, que isso eu não consigo dentro da tenda em casa, mas pelo menos já tenho ali uma vantagem, já tenho uma pré-adaptação aqui ao oxigênio. Certo. Ou à falta dele.
Pronto, e depois dei por mim, eu fui sempre muito assim. Eu, a primeira vez que participo numa corrida de 160 km em França, dou por mim ombro a ombro ali com os primeiros atletas. E bem, se eu cheguei aqui aos 40 ou 50 km, agora vou até no poder. Fui sempre muito assim. Certo. E pronto, e essa prova acabei, mesmo sendo a primeira participação, acabo por vencer numa estreia. Minha primeira estreia nos 100 km em Espanha, acabo por vencer. E aqui na Badwater eu achava que estava confortável, portanto, ao ritmo que os atletas, já ali um brasileiro que de repente desaparece, e eu aí não conseguia mesmo acompanhar aquele ritmo. O atleta, um atleta mexicano que tinha vencido a edição anterior e já tinha muita experiência, eu pus-me ao lado dele e sentia que estava folgado, estava bem, portanto, e não era razão para eu ir mais devagar. Fiz praticamente 170 km àquele ritmo e estava sempre a travar o passo, e foi mesmo ele estava ali com aquele respeito, não é? Certo. Se calhar estou um bocado acima, estou naquela dúvida. Sim. Não querias ir rápido demais para depois estourar, e não é? Por inexperiência, não é? E ele percebeu, um atleta muito experiente, percebeu isso, e ele disse: Carlos, estás muito forte, vai, que eu já não consigo mais, vou gerir a minha prova até ao fim. E, foi ele mesmo que me mandou, e eu começo a abrir o passo e acabei por ganhar. Portanto, mas as coisas acabam por acontecer. É lógico que aquela adrenalina de te veres na frente de uma corrida, ali não há... é preciso continuar esse foco da gestão do esforço, e a equipa, nesta prova é fácil, não é obrigatório, temos uma equipa de apoio que nos alerta: tens que comer, tens que beber, tens que... e dá-nos esse... Não há daqueles checkpoints onde, ou seja, não há uma banquinha de lá com água no meio da estrada, não é? Aqui é um carro de apoio que vai sempre ao nosso lado, que nos vai fornecendo toda a logística que nós precisamos. Certo. E até podem correr ao nosso lado partes do percurso, para nos dar aquele apoio também psicológico. Certo. E tu tinhas dentro desse carro, tinhas uma banheira com gelo ou qualquer coisa para te refrescar, não é assim uma coisa qualquer? há atletas que levam, mas nós levamos arcas com gelo. Tudo que seja bebidas geladas ajuda a dissipar o calor que o nosso corpo vai... Imagina que a sensação que tu tens ali com 54 graus naquele ambiente é abrir a porta de um forno e levares com aquela baforada quente, não é? Certo. Portanto, o nosso corpo tem uma amplitude térmica de 3, 4 graus. Portanto, tu a correres num ambiente de 50 e tal graus, certo. E quando o teu corpo está com temperaturas acima dos 37, 38, já começas a sentir aqueles sintomas de febre. Portanto, tem muita diferença. Num ambiente daqueles, a correres, a produzir calor, num ambiente ainda mais quente, o teu corpo não consegue dissipar esse mesmo calor. Certo. Tudo que seja estar constantemente a irrigar água gelada do corpo abaixo para fazer o efeito radiador, não é? Certo. A beber bebidas geladas, e mesmo atletas, e eu fiz isso também, tipo uns lenços aqui ao pescoço, com gelo, para a sensação que tu tens, e o cérebro também tem essa amplitude muito reduzida, de 2 graus, portanto o sangue ao passar para o cérebro já é pré-arrefecido, portanto já consegues manter o foco, não é? Certo. Todos esses pequenos pormenores, isso vai ter uma influência muito grande no desempenho, no final, e ali funcionou. Mas todos os atletas que participam tem isso também, não é? Fazemos o trabalho de casa, e é difícil de testar, de treinar. Em Portugal eu consegui numa outra vez, devido àquele foco aquela altura em que temos uma vaga de calor muito grande. Eu cheguei a fazer treinos de cerca de 100 km e ter que ligar à minha esposa para me buscar, que já não conseguia mais. Certo. Isso teve um impacto positivo bastante grande. Eu estava a pensar em ir para o Alentejo treinar, não sei o que, eu não precisei. Nós aqui no Norte tivemos essa vaga de calor. Exatamente. Aqueles 15 dias, 3 semanas prévios. Certo. Mas pronto,
pudéssemos treinar no local, era sempre mais vantajoso, como é lógico. Daqui do meu conhecimento e até das provas que tu fizeste, há sim algumas que são mais icónicas que outras, não é? O Mont Blanc, o TMB, é uma daquelas ultra icónicas, não é? Uma daquelas provas. A Maratona dos Sables, não é? Das Areias, é outra das provas icónicas. Esta Badwater também, sendo que são três de ambientes completamente diferentes, quer dizer, no caso das Areias está muito calor também, não é? Na Badwater, mas o terreno, não é completamente diferente. É muito difícil um atleta como tu que consegue ter bons resultados nestes três tipos de cenários, não é? Normalmente, ou seja, tu quando estás a treinar, por exemplo, para as Areias, vais treinar para a praia, tu consegues fazer as alterações necessárias e porquê é que os outros não conseguem ou não querem? Lá está, aí mais uma vez é a tua capacidade de sofrimento e de resiliência e de pegar nas tuas fraquezas e fazer disso uma arma. Certo. Essa Maratona das Areias tem muito mais de saber gerir a logística durante uma semana, portanto Sim. São 7 dias, agora são 6 dias a correr 250 km, em que se tu vais a competir, eu fui 2 vezes, o melhor não africano, era para aí que eu apontava sempre. Tu tens que saber não dar tudo nas 3 primeiras etapas para quando chegar à 5ª etapa, que são 42, que são a 4ª etapa, que são 42, depois na outra a seguir são 80 e tal, e depois na altura ainda tinhas uma etapa de sprint no final, portanto. Sim. Muitos atletas, quando tinham que fazer a dupla maratona, os 80 e tal, 90 km, que estavam no topo da classificativa, ali caíam drasticamente cá para baixo, e alguns até desistiam. Portanto, toda esta gestão de etapas de esforço, no fundo é um bocadinho como uma volta à França, como uma volta a Portugal, não é? Portanto, embora o ciclismo é um trabalho de equipa, aqui é muito individual. Certo. É tentar todos os dias dar o máximo sem comprometer o próximo dia e depois... Sem ir à quebra total, não é? Sem ir à quebra total, depois não temos logística nenhuma, portanto a organização dá-nos apenas nas tendas, uns tolos, aquelas tendas berberas do deserto, e nós temos que levar na nossa mochila para 7 dias toda a logística, toda a alimentação, todo... Durante as primeiras etapas essa mochila deve pesar, cuidado. Levava o mínimo dos mínimos, portanto somos obrigados a levar 2.000 calorias por dia, vezes 7, certo. Levava mais ou menos 5,5 kg de comida, a escolher a comida mais calórica, com menos peso, que é muito à base de frutos secos, comida desidratada. Se quisermos depois fazer fogo para cozer, por exemplo, massas liofilizadas, levamos álcool sólido ou temos que andar lá depois no deserto à procura de pequenos arbustos para conseguir fazer fogo, para poupar umas gramas de álcool sólido. São toda essa estratégia que eu fui aprendendo logo na primeira edição, porque para além daquilo que fui aprendendo, fui lendo, não se apanha tudo. Certo. Por exemplo, nas 2 primeiras etapas da minha primeira participação, que foram 6, eu levava uma camisola para mudar, eu levava uns slips para mudar, eu levava 3 pares de meias para mudar, se tivesse qualquer problema. Eu peguei naquela roupa toda extra, que dava para 1 quilo, e mandei-a para o lixo. Porque a probabilidade daquilo me fazer falta era quase zero. Portanto, quando tens um bom equipamento, a mesma camisola do primeiro dia ao 7º dia chega perfeitamente. Portanto, a organização dá-nos de checkpoint em checkpoint mais ou menos 12, 15 km, dá-nos 1,5 litro de água. Quando chegas ao fim da etapa, dá-nos mais 3 garrafas de 1,5 litro de água, e nós temos que fazer esta gestão desta água, que é para fazer comida, que é para hidratar, para recuperar para os dias a seguir. Toda a outra logística é tudo, se levares mais comida, mais conforto, vais conseguir recuperar, mas vais ter que arrastar mais peso na mochila. Portanto, será que aquele 1,5 kg, 2 ou 3 de comida, para teres mais conforto, para conseguires recuperar, arrastar durante 4 ou 5 etapas para teres um extra nas últimas, será que isso vale a pena? Foi algo que eu fui aprendendo,
e cheguei à conclusão que não valia mesmo a pena. O que valia a pena mesmo era, quando começava a primeira etapa, nós íamos muito bem fisicamente, com alguma capacidade extra de gordura, portanto ali com 2 quilos a mais, Certo. e depois essa reserva que nós tínhamos no nosso corpo, nós íamos perdendo etapa a etapa. Se eu fosse no meu peso limite, depois Sim. eu tinha muito pouco para perder, portanto ia começar a quebrar, ia começar, quando tu não ingeres tudo aquilo que gastas, se não tens gordura, começas a queimar músculo, começas a queimar fibra e começas a perder rendimento. Portanto, eu ia sempre ali com 2 quilos e tal a mais, e gostava-me bastante aquelas 2, 3 primeiras etapas, que são sempre mais rápidas, e depois quando chegava às etapas mais longas, aí tinha vantagem e conseguia quase sempre ir para... Isso é uma ótima dieta para perder 2 quilos em 7 dias, é só correr a Maratona das Areias e está feito, não é? Senhoras, eu recomendava sempre às senhoras essa prova. Se quiserem perder esses quilinhos a mais, é muito fácil. O Mont Blanc, por outro lado, é muito mais rápido, não é? Ou seja, é um desnível completamente diferente, não é? O desnível é completamente diferente, o terreno é completamente diferente, a temperatura é completamente diferente, mas é muito mais rápido. Sim, mais de tudo isso é as variações no mesmo tempo, não é? Portanto, eu sou capaz de noite às 2 da manhã estar a correr aos 2.000 metros com temperaturas negativas e às 7 da manhã já começa o sol a apertar e às 3 da tarde já estou com 30 e muitos graus e toda esta amplitude, não é? Certo. Este choque térmico que nós temos no nosso corpo, quer nas variações de altimetria, de temperaturas, tem um impacto muito grande para nós. Certo. Essa adaptação é algo que tem que estar naturalmente connosco. Tu continuas a fazer provas agora? A correr não, em 2017 participei numa prova de 330 quilómetros e depois, a partir daí, agora faço provas mais curtas e de uma forma não competitiva. O que é mais curtas? É que de 330 quilómetros mais curtas ainda pode ser 180, não é? Quer dizer... Não, já vinha aqui um processo de subcarga e depois disputou aí também uma lesão no tornozelo e acabei por tirar o pé do acelerador. Estou agora mais dedicado aos eventos, à organização dos eventos e a competir e a treinar 2 vezes por dia como fazia, isso já não faço há 3, 4 anos. E agora é mais lúdico. Foi fácil fazer isso? Eu estava a ver aquele documentário cá na Netflix daquele italiano que ficou perdido na Maratona das Areias, com certeza deves conhecer a história, e que ele ficou perdido durante não sei quantos dias, achava que se estava morto, etc. E depois acabou por correr a Maratona das Areias mais não sei quantas vezes. Ou seja, há aqui um aspecto um bocado viciante neste tipo de provas, não é? Esta ideia esta superação pessoal, esta tal morrer e ressuscitar assim tantas vezes, é aqui um bocado viciante. Sentes falta desses momentos? Como é que superaste isso? Sem dúvida que sente-se a falta, mas nós temos que ter a inteligência de saber que temos um espaço temporal para fazer as coisas com uma determinada intensidade, não é? Portanto, se eu acabo por, se o meu corpo me começa a dizer que está na altura de tirar o pé do acelerador e se eu quero continuar aqui durante muito, muito mais tempo dedicado a esta modalidade que é apaixonante, portanto tenho que o fazer de uma forma não tão intensa para poder estar cá durante muito, muito mais tempo. Portanto, é muito importante durante qualquer prova ouvirmos o nosso corpo, mas sobretudo refletir também em termos de futuro que queremos para nós próprios. Quer aqui na parte esportiva, qualquer modalidade ou até mesmo na parte profissional, como é lógico. Certo. Tu neste momento estavas a falar que estás mais dedicada, portanto, a esta parte dos eventos e, portanto, para quem quiser pode consultar no teu site, pode consultar toda a panóplia de eventos que tu podes fazer.
Queres dar aqui alguns eventos que tu achas mais interessantes, menos interessantes, falar um bocadinho de agora de como é que foi esta transição para esse teu percurso profissional agora? Os eventos acabam por ser todos muito variados, até pelos locais onde eu os organizo, e todos eles são muito apaixonantes. Portanto, cada um destes lugares, o Alto Douro, a Peneda Gerês, a Serra da Arga, a Penacova, todos estes lugares são lugares que me dizem muito, e até as distâncias, até a estrada. Portanto, agora iniciei um outro evento junto com a Maratona do Gerês, de 90 km, é quase como uma mini Badwater, portanto, em que cerca de 100 atletas participam também com as suas equipas de apoio. No fundo, acaba por ser uma experiência em que se consegue perceber ali o espírito que é aquilo que se vive lá nos Estados Unidos, lá extremo calor, aqui no inverno extremo frio, portanto, e pronto, são eventos que não sou eu que, pronto, os nossos filhos são sempre os mais bonitos, mas todos os nossos atletas que participam gostam muito, e enche-me de orgulho poder proporcionar estas atividades a esta legião de atletas que participa muito afincadamente todos os anos. Certo. Então, eu quando te vi ao vivo a primeira vez foi precisamente num evento um evento com a Sonai, onde tu fazias também ali, falavas um bocadinho da tua experiência ali àquela plateia. Tu exploras também essa vertente, depois também já nos vimos no DDC da SAMSIS, em que tu eras um orador num dos painéis. Exploras muito essa vertente de orador nas empresas, ou seja, tens aí uma quantidade incrível de histórias para contar. Achas que tens conseguido fazer valer isso junto das empresas e elas têm procurado essa experiência? Sim, há uma altura em que não havia mesmo nenhum que não tivesse várias sessões dessas. Basicamente conto a minha história de vida, conto algumas histórias destas aventuras, e depois tento passar essa analogia destas atividades para o mundo do trabalho, para o mundo pessoal de cada um daqueles colaboradores, que tudo isto está interligado. Portanto, alguém que não tenha essa capacidade de foco, de resiliência e de querer sempre cada vez mais nas nossas vidas, em qualquer uma destas áreas, tudo se torna muito mais difícil, que é para teres objetivos, não é? E até para teres motivação pessoal para todos os dias te levantares e ir para o escritório para trabalhar. Portanto, às vezes basta pegarmos em pequenas motivações. E agora que estou a falar disto, quantas vezes eram mensagens que me mandavam para o meu Facebook, a dar-me força e dizer que gostavam muito de estar lá no meu lugar, mas que infelizmente, um acidente, um problema de saúde grave, jamais poderão correr. Olha, estou a falar isto pegando no exemplo do meu filho, acabou de, há um ano e pouco, a jogar futebol, era apaixonado pelo futebol, um miúdo com 20 e poucos anos, tem uma fratura exposta da perna e tornozelo, já nunca mais consegue nem correr, nem jogar futebol, já está aos 20 e poucos anos praticamente arrumado para... Portanto, e esta oportunidade que nós temos às vezes, esta sorte que nós temos às vezes de poder fazer estas coisas, e com estes exemplos que nos mostram o quanto felizes nós somos e únicos podemos ser, em que nós, quando estamos numa dificuldade, nós não podemos, temos que amarrar nestas forças todas e não podemos arranjar sequer desculpas para não fazer aquilo, para não dar o nosso máximo. Falando da parte empresarial, quantas pessoas, quando falo para uma empresa como a Sonai, quantas pessoas não queriam o lugar daquela pessoa? Não queriam aquele posto de trabalho. Portanto, isto nós temos é que ser gratos por cada dia que nós temos e aproveitá-lo e dar sempre graças a Deus por temos essa felicidade.
Certo. Falaste que o teu filho jogou futebol e portanto, estava envolvido no desporto na vertente do futebol. Tu treinas outros atletas, tens essa vertente de treinador, gostavas de ter, não te atrai minimamente? Não, acho que nós não podemos fazer tudo, quando fazemos tudo não fazemos nada bem feito. Certo. Eu estou muito focado aqui nos eventos, se consome ao limite quase, portanto, Certo. e não me consigo, primeiro não tenho formação académica nessa área, portanto Certo. eu acho que nós, para nos dedicarmos a outros atletas, não basta só a experiência enquanto atleta pessoal, também faz falta aqui a formação académica e saber explorar, como eu disse há pouco, cada atleta é um atleta, cada pessoa é uma pessoa, portanto, e essas coisas funcionavam bem comigo, não quer dizer que se eu replicar o mesmo método num outro colega, essas coisas vão, portanto, se vão funcionar da mesma forma. Há que ter as ferramentas para os estudares física, fisiologicamente, ao limite, e depois tentar aplicar nesse atleta todo o teu conhecimento que tu tens e tentar retrair dele o máximo. Não tendo eu essas ferramentas e não tendo eu esse tempo, nem penso nisso tampouco. Sou muito apaixonado por aquilo que faço na organização dos eventos e estou focadíssimo aí nessa parte. Perfeito. Olha, Carlos, eu gostei muito desta conversa, gostei muito de conhecer melhor um bocadinho mais do teu percurso. Uma coisa é nós lermos sobre ti e nós sabermos um bocadinho daquilo que nos transmitem pelos meios de comunicação e pela internet, e outra coisa é de facto ouvir aqui esta experiência de viva voz. Espero que tenhas imenso sucesso nestes eventos. Eu acho que, de facto, como tu estavas a dizer há pouco, Portugal tem aqui muito para explorar, muitos tesouros que são escondidos para a maior parte das pessoas, e não é? Quando as pessoas pensam em visitar coisas espetaculares, não é? De repente dizem, eu tinha aqui mesmo ao lado coisas espetaculares para visitar e fui tão longe quando tinha aqui ao lado coisas tão fixe. E, portanto, acho que é mesmo um trabalho espetacular esse que estás a fazer. E eu sinto que, de facto, a modalidade tem vindo cada vez mais a crescer e há cada vez mais pessoas entusiasmadas com trails, com ultra trails, para participar na natureza, e portanto tenho a certeza que com a tua experiência, com a tua paixão, esses eventos só podem ser um sucesso. Portanto, muito obrigado aqui pela tua conversa e pela tua abertura de falarmos aqui destas coisas todas. Tá, obrigado. Obrigado, até à próxima. Até à próxima. Muito bem, e terminamos. Então, gostaste da nossa conversa? Sim, senhora. Boa, ótimo. Nós depois, envia-me por favor uma foto tua, para nós colocarmos depois aqui quando fizermos aquela imagem de enquadramento, e também uma mini biografia para nós colocarmos, e vamos também colocar depois lá o link para o teu site, para o Carlos Chá Nature Events, para lá ficar aqui tudo direitinho. Ok, calma. Boa, olha, já agora, Carlos, depois se quiseres, eu não sei se tu se ainda estás ativamente a fazer, tu disseste que esta coisa dos eventos te ocupam bastante tempo, não sei se estás a fazer ativamente estas participações nas empresas, e eu às vezes tenho pedidos de empresas das quais aquilo que eles me dizem, eu faço palestras, formação, coaching, etc. nas empresas, e portanto às vezes tenho pedidos e eles dizem assim, olha, gostávamos de ter aqui alguém da área do desporto ou da área de outra coisa qualquer para falar sobre um determinado tema. Portanto, se depois quiseres enviar alguma coisa que tu tenhas de palestras, valores, etc., e se acontecer de eu ter algum contacto ou alguma coisa, eu posso indicar. Está bem? Agradeço. Nada, eu é que agradeço a tua disponibilidade, aquilo que puder ajudar, ótimo. E um dia desse ainda nos vemos numa das tuas provas. É isso mesmo. Ora, um abraço, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, até à próxima, obrigado.